Um universo de pensamento vasto e profundo, onde cada estrela representa uma ideia brilhante, preparando o palco para a exploração econômica, onde cada ato revela novas descobertas. Imagine o universo como um grande palco onde o drama da economia se desenrola, com atores representando forças e teorias econômicas. Dos mercados antigos às redes globais de hoje, os humanos sempre buscaram entender as forças econômicas que moldam nossas vidas. Essa busca teceu uma rica tapeçaria de pensamento econômico a partir da filosofia, matemática e história, criando um legado de conhecimento. 3 escolas de pensamento influentes: cartesianismo, kantismo e hegelianismo, cada uma contribuindo de maneira única. Cada uma liderada por gigantes da filosofia, ofereceu perspectivas únicas sobre conhecimento, razão e comportamento humano, influenciando gerações. Nossa jornada começa com René Descartes, que revolucionou nossa compreensão do conhecimento e da razão, estabelecendo novas bases. Depois, exploraremos o idealismo transcendental de Immanuel Kant e suas dimensões éticas, que desafiaram e expandiram os limites do pensamento. Por fim, vamos nos aprofundar na visão dinâmica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel sobre a história e os sistemas econômicos que continuam a ressoar. A economia é uma jornada de descobertas, moldando nossas vidas, comunidades e o mundo, conectando-nos através do tempo e do espaço. Dedução de Descartes. O universo como uma máquina perfeita. René Descartes, filósofo e cientista, lançou as bases para uma abordagem racional e científica da economia. Ele imaginou o universo como um mecanismo de relógio, governado por leis imutáveis decifráveis pela razão. Essa visão de mundo mecanicista influenciou a economia clássica, vendo a economia como um sistema autorregulado. O legado de Descartes se estende à economia moderna, enfatizando a razão, a lógica e a modelagem matemática. Da econometria à teoria dos jogos, sua abordagem analítica molda o pensamento econômico hoje. O espírito cartesiano de investigação continua a inspirar economistas. A mão invisível da razão, Adam Smith e o legado de Descartes. A filosofia de Descartes influenciou profundamente o pensamento de Smith, especialmente na busca pela razão e lógica. A Riqueza das Nações, de Adam Smith, é fundamental para a economia moderna. Este livro revolucionou a forma como entendemos a economia e o mercado. O conceito de Smith da mão invisível argumentava que os indivíduos que buscam o interesse próprio promovem o bem-estar social. Ele acreditava que, ao perseguir seus próprios interesses, as pessoas acabam beneficiando a sociedade como um todo. Essa ideia desafiou a visão mercantilista da intervenção governamental. Smith propôs que menos intervenção poderia levar a uma economia mais eficiente e próspera. Smith via o interesse próprio como o motor que impulsiona a inovação, a produtividade e o crescimento econômico. Ele acreditava que a busca pelo lucro incentivava as pessoas a serem mais criativas e eficientes. A mão invisível leva a uma harmonia natural de interesses, beneficiando a sociedade. Este conceito sugere que, mesmo sem intenção, as ações individuais podem resultar em benefícios coletivos. Smith reconheceu as imperfeições dos mercados e o papel do governo em garantir a justiça. Ele entendia que, em alguns casos, a intervenção governamental era necessária para corrigir falhas e proteger os cidadãos. Crítica de Kant. Uma nova base para o entendimento econômico. Immanuel Kant revolucionou nossa compreensão do conhecimento e da moralidade. Sua teoria do idealismo transcendental argumentava que nossa experiência do mundo é moldada por nossas mentes. Isso desafiou a visão da economia como uma ciência puramente objetiva. As ideias de Kant abriram caminho para a economia comportamental, reconhecendo que os humanos nem sempre são atores racionais.
A economia comportamental incorpora insights da psicologia e da ciência cognitiva. A bússola moral do mercado. A influência duradoura de Kant. A filosofia moral de Kant impactou a justiça econômica e a equidade. O imperativo categórico orienta o comportamento ético no mercado. Se não gostaríamos que todos agissem de determinada maneira, é moralmente errado que o façamos. Este princípio tem implicações poderosas para o comportamento econômico. As ideias de Kant continuam a inspirar os economistas a considerar as dimensões morais da atividade do mercado. A dialética de Hegel, sinfonia da história no pensamento econômico. Georg Wilhelm Friedrich Hegel via a história como um processo dinâmico de tese, antítese e síntese. Essa estrutura dialética influenciou a economia política, particularmente o materialismo histórico de Karl Marx. Marx via o capitalismo como um estágio do desenvolvimento econômico que eventualmente daria lugar ao socialismo. As ideias de Hegel também influenciaram os institucionalistas e os economistas evolucionários. Seu legado se estende à compreensão da natureza complexa e adaptativa dos sistemas econômicos. A luta pela justiça econômica, Marx e o legado hegeliano. A crítica de Karl Marx ao capitalismo e a crença em um sistema econômico justo estavam profundamente enraizadas na dialética hegeliana. Marx argumentou que as contradições do capitalismo levariam ao seu colapso e à ascensão do socialismo. Suas ideias inspiraram movimentos trabalhistas e reformas sociais em todo o mundo. A teoria do materialismo histórico de Marx via a história como movida pela luta de classes. Sua visão de uma sociedade sem classes continua a influenciar o pensamento econômico. Unindo a lacuna quando a teoria encontra a realidade. A teoria econômica muitas vezes tenta simplificar o mundo complexo em que vivemos. Os modelos econômicos simplificam a realidade, fazendo suposições sobre o comportamento humano e a eficiência do mercado. No entanto, a realidade é muito mais complicada e imprevisível. Essas suposições geralmente falham em capturar as nuances do comportamento humano e a influência da cultura e das instituições. Cada sociedade tem suas próprias particularidades que afetam a economia. A economia clássica luta para explicar fenômenos como as bolhas do mercado de ações impulsionadas pela mentalidade de rebanho. Esses eventos mostram como as emoções podem influenciar os mercados. Os modelos tradicionais frequentemente ignoram as dinâmicas de poder e as normas sociais. As decisões políticas e as interações sociais têm um grande impacto na economia. A economia comportamental preenche a lacuna, incorporando insights da psicologia e da ciência cognitiva. Ela nos ajuda a entender melhor como as pessoas realmente tomam decisões. Entender a tomada de decisão econômica requer o reconhecimento de vieses e emoções humanas. Só assim podemos criar modelos mais precisos e eficazes para prever o comportamento econômico. O mercado global, uma tapeçaria de ideias econômicas. A economia global é uma teia complexa de atividade humana moldada por diversos pensamentos econômicos. As ideias de Descartes, Kant e Hegel transcenderam as fronteiras geográficas. A paisagem global de ideias econômicas não é monolítica. Valores culturais e experiências históricas moldam as práticas econômicas. O modelo de Estado desenvolvimentista no leste asiático combina políticas orientadas para o mercado com intervenção governamental. As tradições econômicas indígenas oferecem perspectivas alternativas sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Essas diversas perspectivas fornecem insights valiosos sobre globalização, pobreza e sustentabilidade ambiental. O futuro da economia. Lições do passado, visões para o futuro. Refletir sobre o passado oferece insights valiosos para navegar os desafios econômicos modernos. A ênfase de Descartes na razão e no método científico
destaca a importância da análise rigorosa. A filosofia moral de Kant nos lembra de considerar as dimensões éticas da atividade econômica. O método dialético de Hegel nos encoraja a abraçar a complexidade e reconhecer a natureza dinâmica da história. O futuro da economia será moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Conclusão: a história em constante evolução do pensamento econômico. O pensamento econômico é uma conversa contínua sobre como organizar a sociedade e criar prosperidade. As ideias de Descartes, Kant e Hegel continuam a moldar nossa compreensão dos mercados e da moralidade. O futuro da economia está em abraçar ideias diversas e aprender com o passado. A jornada de exploração econômica exige mentes abertas e pensamento crítico. É uma jornada que desafia o status quo e busca novas maneiras de enfrentar os desafios econômicos.